Oi, nesse vídeo eu vou te ensinar a cobrir um bolo com pasta americana. Pensando aí no nosso bolo redondo, o ideal é que a minha pasta ela comece aí no formato redondo, formato de círculo. Então vou amassar ela e vou fazer ela ficar no formato de círculo. Vou começar a empurrar com o rolo de pasta americana, mas sem chegar até as bordas. Eu vou apertando somente no meio primeiro, fazendo o movimento de vai e vem e abrindo em todas as direções. Eu gosto muito desse tapete que eu estou utilizando aqui, de silicone, que ele tem essa marcação dos círculos. Então eu já sei dar o formato certinho para ele ficar bem arredondado. No caso do bolo que a gente está fazendo, é um bolo pequeno, tá? Aproximadamente 1 quilo. Ele vai ter em torno de 15 centímetros de diâmetro. Então, pensando que ele tem 10 de altura, 15 de diâmetro e mais 10 de altura, eu vou precisar aí mais ou menos de uns 35 centímetros de comprimento desse círculo. Se eu fazer ele de fora a fora, né, o diâmetro dele. E aí, esse meu círculo maior aí do tapete, ele tem essa medida. Então, quanto mais arredondadinho tiver, mais vai facilitar aí na hora de eu cobrir o meu bolo, certo? Então, deu o formato aí mais ou menos. Aí eu vou com o alisador, vou alisar, que às vezes ficou alguma parte um pouquinho mais alta, outra um pouquinho mais baixa. Vou alisar para uniformizar aí. Aí vou pegar o meu bolo, vou pegar um potinho com um pouquinho de água, de preferência água filtrada, tá? Vou umedecer as mãos. Você pode fazer isso com as mãos, suas mãos limpas, ou você pode fazer isso com um pincel. Um borrifador também dá certo. Vou passar no bolo. Não é para encharcar o bolo, tá? É só para umedecer, para que a pasta grude aí na nossa blindagem. Então é bem de levinho. Eu gosto muito de fazer com as mãos, porque eu vou sentindo aí a quantidade de água. Aí para cobrir, no caso de um bolo pequeno, eu utilizo assim, eu levanto a pasta com as mãos mesmo, e aí eu coloco ele por cima. No caso de um bolo maior, a gente vai precisar da ajuda do rolo. Eu vou enrolar a pasta americana em volta do rolo e aí eu desenrolo por cima. Então, para o bolo pequeno, eu simplesmente tirei a pasta e cubro ele como se fosse uma toalha. Para o bolo grande, a gente enrola a pasta americana no rolo e aí desenrola ele em cima do bolo. Coloquei em cima, eu vou passar o alisador para retirar qualquer bolha que tenha formado ali em cima, certo? Bem assim pro centro da borda. Se eu ver alguma bolinha, eu vou empurrando. E aí eu começo a pressionar ali na lateral, de cima para baixo. Eu não vou empurrar a minha pasta, porque eu corro o risco dela rachar. Eu vou só pressionando, sempre de cima para baixo, para evitar a formação das bolhas. E aí vou fazendo toda essa parte aí, empurrando até chegar lá na base do bolo. Vou empurrando, abrindo as partes da pasta americana para ir tirando qualquer bolha. Vou aos pouquinhos com a mão. Não precisa ter pressa nesse momento. Vai com calma, com cuidado. Se você umedeceu direitinho a blindagem por baixo, ela vai colar certinho, sem fazer nenhum tipo de bolha. Então eu vou pressionando bem lá na base, bem certinho. Abre direitinho a pasta americana para não formar nenhum tipo de bolha, combinado?
Chegando aí na base, a gente vai pegar o alisador e vou fazer o acabamento. Vou passando aí pra garantir que não tenha nenhuma bolha, nadinha. Vou pressionando ali bem na base, né? Naquela parte que faz assim, o prato e a base do bolo. Eu gosto muito de utilizar também pedacinhos esses discos de isopor que a gente compra para pôr embaixo do bolo. Eles facilitam muito também na hora de fazer essa parte. Eu gosto muito. Eu uso o alisador também, mas eu gosto muito do isopor, porque ele passa o calor da mão e aí fica mais fácil da gente alisar. Então eu vou com o alisador, pode ser tanto o isopor quanto o alisador mesmo, esse que a gente compra. Lembrando que esse disco de isopor tem que ser aqueles para alimento, tá, pessoal? Não é qualquer isopor que pode ter contato com o alimento. Então, são os discos de isopor aí específicos para alimento. Você vai chegar lá na loja e vai falar assim: ah, eu quero aquele disco de isopor para bolo, tá? E aí você vai fazendo essa parte aí, vai alisando tudo, né? Eu pego um disquinho desse, quebro e aí eu vou fazendo. Vou fazendo a bordinha aí, onde encosta o bolo com o prato. E aí, para finalizar, eu vou pegar minha esteca de faquinha e vou passar ela bem rente ao bolo ali para fazer o recorte do acabamento. Passa com cuidado, né? Pressionando ali, girando, mantém a faca reta ali e fixa. E aí você vai girar a bailarina. Não tem erro, retirei e pronto.